Um balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde do Haiti informou que o número de mortes pela cólera no país subiu para 1.110. Segundo o boletim, existe até o momento pouco mais de 18.300 pessoas internadas. As autoridades temem que a doença se espalhe pela capital por conta das condições precárias de higiene nos abrigos. E a epidemia de cólera, que causou mais de 1.000 mortos no Haiti, já se alastrou ao país vizinho, a República Dominicana. Um primeiro caso da doença foi detectado na terça-feira. O paciente de 32 anos é haitiano e está internado. O alastramento acontece apesar das fortes medidas de controle da fronteira para impedir que o contágio pudesse acontecer. Autoridades dominicanas convocaram uma reunião para avaliar a situação. E o surto de cólera que atinge o Haiti não chegou só até a República Dominicana, não. A doença também está nos Estados Unidos. Segundo a imprensa local, uma mulher do estado da Flórida foi hospitalizada ao retornar de uma viagem do Haiti com sintomas da doença. O Departamento de Epidemiologia do estado advertiu para a possibilidade de que sejam detectados mais casos de cólera. Na região, vivem cerca de 240 mil pessoas de origem haitiana, 46% do total da população radicada nos Estados Unidos. 14 pessoas morreram no Camboja, entre elas uma menina de 1 ano, durante a explosão de uma mina antitanque dos anos de guerra. A província de Battambang fica em uma das zonas do país mais afetadas pelas minas. O acidente ocorreu em uma estrada após a passagem de uma carreta lotada de trabalhadores. As vítimas fatais voltavam para casa após terem trabalhado no campo. Autoridades do Camboja informaram que ainda restam cerca de 6 milhões de minas e outros explosivos que ainda não foram detonados em zonas rurais do país. Imitando o grupo de mineiros resgatado na mina de San José, no Chile, 33 mulheres invadiram uma mina de carvão abandonada para exigir seus empregos de volta. Usando capacetes de minerador, as mulheres ocuparam a mina a 700 metros de profundidade. Elas ameaçam iniciar uma greve de fome se o governo não recontratá-las nos empregos criados para diminuir a recessão gerada no país pelo terremoto e pelo tsunami de fevereiro. O grupo foi contratado pelo governo para trabalhos de limpeza e despejo dos escombros deixados pelo tremor. A mina usada pelas mulheres para protestar foi abandonada há décadas e atualmente é um museu com visitas guiadas. A Alemanha aumentou o alerta para o ataque terrorista no país. O ministro do Interior disse ter indicações claras de que um atentado está sendo planejado para o fim de novembro. O ministro do Interior alemão, Thomas de Maizière, ordenou nesta quarta-feira um reforço nos procedimentos de segurança de aeroportos e estações de trem da Alemanha. As medidas foram tomadas depois que o governo obteve indicações claras de que atentados terroristas no país estão sendo planejados para o fim de novembro. Entre os indícios, Maizière citou a descoberta de explosivos em aviões com origem no Iêmen no final de outubro, investigações da inteligência alemã sobre extremistas islâmicos e ainda informações recebidas de outro país que a autoridade não quis identificar. O ministro afirmou que os procedimentos de segurança mais rigorosos vão ficar em vigor por tempo indeterminado, mas pediu que a população tenha calma. Na Grécia, uma passeata que comemorava o aniversário de uma revolta estudantil de 1973 se transformou em um protesto contra as duras medidas econômicas que o governo adotou no país. Cerca de 17 mil pessoas seguiram sob forte chuva em direção à embaixada americana, gritando frases contra o FMI e a União Europeia. As lojas foram fechadas e o trânsito parou na capital. Ao menos 7 mil policiais foram convocados para impedir a violência que tem marcado as marchas anteriores realizadas no país. A Grécia está implementando duras medidas de austeridade, como aumento de impostos e cortes em salários. As ações foram exigidas pela União Europeia e pelo FMI em troca dos 110 bilhões de euros em empréstimos que visam tirar o país da beira da falência. A polícia italiana prendeu hoje um dos chefões da máfia napolitana, Antonio Iovine. Ele dirigiu por vários anos uma das maiores organizações criminosas do mundo, a Camorra. Um dos 30 fugitivos mais procurados da Itália, Iovine estava foragido há 14 anos. O chefão da Camorra, que havia sido sentenciado à prisão perpétua por morte e associação criminosa,
foi preso na casa dele, no sul do país. Essa captura foi uma das últimas vitórias de uma campanha de combate à máfia promovida pelo governo italiano. Ainda na Itália, o premier Silvio Berlusconi fala em antecipar as eleições se perder votos de confiança no parlamento. Apesar da possibilidade de perder a maioria no parlamento, Silvio Berlusconi está otimista com a votação que acontece em dezembro. O governo do primeiro-ministro está enfrentando problemas depois da retirada do grupo do ex-aliado Gianfranco Fini. Na segunda-feira, Fini retirou 4 membros do governo e pediu a renúncia do primeiro-ministro. Berlusconi também sofre com uma série de acusações de corrupção e escândalo na vida pessoal. Um nome para o mascote. O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, pediu aos russos que escolham um nome para o seu novo cachorro. Putin ganhou o cão de presente do colega búlgaro Boyko Borisov na recente visita ao país. O premier resolveu pedir ajuda aos russos, já que ainda não pensou em um nome para o filhote de pastor belga. O pequeno cão de 2 meses e meio ainda não conheceu Cone, outro cachorro de Putin, um labrador preto de 11 anos. Voltando ao Brasil, imagens do circuito interno de segurança dos bancos podem ajudar a polícia a esclarecer a morte de um policial militar e um suspeito na tarde desta quarta-feira na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Militar, 2 agentes patrulhavam a região quando foram informados por pedestres que 2 homens haviam roubado um celular numa das avenidas mais movimentadas do centro. Um policial e um bandido foram mortos durante a troca de tiros. O outro criminoso foi preso. Mais um caso de assalto em shopping. Dessa vez, o crime aconteceu em Salvador, na Bahia, nesta terça-feira. 2 homens armados abordaram um comerciante que pretendia fazer um depósito em uma agência bancária dentro do estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, houve troca de tiros. Uma pessoa foi baleada. Os assaltantes conseguiram escapar com o dinheiro. A Polícia Civil deve pedir imagens que podem ter sido gravadas por câmeras de segurança. Os criminosos estão sendo procurados. Só este ano, ao menos 13 shoppings foram assaltados. O último roubo aconteceu em uma loja de bijuterias dentro de um shopping na zona norte de São Paulo. E veja a seguir, jovens se tornam investidores com cursos disponíveis na Bovespa de São Paulo. A gente volta já.
Um acidente envolvendo 13 veículos deixou 3 pessoas gravemente feridas e o trânsito lento no anel rodoviário sentido Vitória, em Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, uma carreta que transportava bobinas desceu desgovernada, atravessou a pista, tombou na marginal, atingiu carros e ainda bateu em um lava-jato. O desastre aconteceu por volta das 6 horas da tarde. E ainda segundo a Polícia Rodoviária, os policiais estão no local tentando liberar ao menos uma pista para dar vazão ao trânsito. O congestionamento chega a aproximadamente 5 quilômetros. O Corpo de Bombeiros informou que 4 viaturas foram ao local para socorrer as vítimas. A carga está espalhada na rodovia. E um vazamento de amônia num abatedouro de aves em Umuarama, no Paraná, provocou a interdição do local na tarde de hoje. Até o início da noite, 3 dos 30 funcionários que foram hospitalizados estavam na UTI. Os bombeiros ainda buscam as causas do vazamento, que começou na sala de máquinas e se espalhou para os outros setores. Mais de 100 pessoas tiveram que abandonar o lugar. A Justiça Federal deu hoje direito à aplicação do novo Enem a quem se sentiu prejudicado por falhas nas provas. A Justiça Federal do Ceará concedeu nesta quarta-feira liminar que assegura a todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio e se sentiram prejudicados pela prova amarela ou pela inversão dos cabeçalhos nos cartões de resposta a fazer uma nova prova se quiserem. A única obrigação é que o estudante faça um requerimento no site do Enem de acordo com a decisão. A prova foi aplicada nos dias 6 e 7 deste mês. A decisão também determina que o site do Ministério da Educação para reclamações sobre o Enem fique no ar até o dia 26 de novembro. O MEC havia definido que o sistema funcionaria até esta sexta-feira. O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou na Câmara que estudantes seriam convocados para a nova prova já na próxima semana. Além do Enem, esse também é um assunto que interessa aos jovens. Investir na bolsa, comprar ações, saber valores de rendimentos tem chamado cada vez mais a atenção dos novos e jovens investidores, Fernando. Pois é, Eduardo, e eles podem contar, inclusive, com cursos disponíveis na Bovespa, aqui de São Paulo. Esse lucro líquido dividido pela quantidade de ações é que vai me dar o quê? O payout, que é o dividendo. Eles têm um objetivo. Também querem entender o que, na verdade, parece não ser tão fácil. Estes gráficos, sobe, desce, números que se alteram constantemente. O que está em alta e em baixa. Enfim, eles estão sendo apresentados ao mundo dos investimentos pelo curso Como Investir em Ações, da Bovespa. O objetivo do curso é passar um conceito sobre o mercado de renda variável, levando conhecimento para aquelas pessoas que não têm e querem aplicar na Bolsa. O curso integra um conjunto de iniciativas da Bolsa, que já beneficiou até o momento mais de 1.700.000 pessoas. Entre os beneficiados está Guilherme Burger, de 21 anos. E tudo começou aos 17, acompanhando os investimentos do pai. O hoje estudante de economia não perdeu tempo e nem dinheiro